Ora, boa tarde, quarta-feira, dia 9 de junho, dia de aniversário de Miroslav Klose, antigo campeão do mundo, e dos atores Johnny Depp e Michael J. Fox. É também dia de falarmos de mercado de transferências, isto porque temos aí uma novela praticamente fechada, já lá vamos, e temos um jogador que em princípio já não vai para o Benfica. Falamos de Basic. Falámos aqui na semana passada deste jogador. O próprio jogador disse que sabia que o Benfica estava interessado em si, mas agora o empresário de Basic, médio croata do Bordeaux, veio agora dizer que o seu cliente está muito provavelmente a caminho da Série A. Ele não disse qual era o clube, mas o próprio jornalista Gianluca Di Marzio também avançou essa informação, que Basic deve mesmo rumar ao futebol italiano. Fala-se aqui num negócio de 10 milhões de euros, falámos disso aqui. O Bordeaux está a atravessar uma crise financeira e, portanto, poderá ter aqui que se desfazer de um médio que já é internacional croata, não está no Campeonato da Europa, mas é apontado como um jogador extremamente interessante. Em princípio não ficará no Benfica. Ora, na questão da novela, vamos falar de João Mário, porque, pelos vistos, essa novela está praticamente fechada. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sai, assim, não... Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Ora, e depois da imprensa italiana ter avançado que tinha havido aí um percalço entre o Inter e o Sporting, a imprensa nacional, nomeadamente o jornal A Bola, garante que o acordo entre leões e italianos está praticamente fechado, que o Sporting irá pagar entre 7 a 8 milhões de euros, dará o tal contrato de 5 anos ao jogador, com 1 milhão de euros de ordenado líquido anual. Portanto, uma novela que está praticamente fechada e vai ter um desfecho interessante para o Sporting. Ainda no que diz respeito ao Sporting, três rápidas informações sobre 3 jogadores, nomeadamente Daniel Bragança, Luís Maximiano e Ivanildo Fernandes. Vamos começar pelo jogador do meio-campo, Daniel Bragança. O médio está a impressionar, ou impressionou, no Campeonato da Europa de Sub-21, onde Portugal perdeu por 1-0 na final frente à Alemanha, e é mesmo na Alemanha que surge o interesse. Bayer Leverkusen e Wolfsburgo estão interessados no médio do Sporting, e sabemos que, obviamente, é um jogador que, sendo um jogador de grande margem de progressão, não é ou não foi um titular indiscutível para Ruben Amorim. Portanto, pode haver aqui até alguma opção para o Sporting negociar, até porque o Borussia Dortmund e o RB Leipzig estão também na corrida pelo jogador, e portanto há aqui interesse em eventualmente ter o Daniel Bragança a rumar ao futebol alemão. O Sporting esse está relativamente protegido, até porque Daniel Bragança é um jogador que tem contrato e uma cláusula de rescisão também avultada, e portanto poderá ser interessante ver se realmente Daniel Bragança interessa assim tanto que um clube bata aqui uma cláusula de rescisão. Ele tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. O Sporting pode ter aqui um encaixe financeiro extremamente interessante. Depois, o Luís Maximiano é pretendido pelo Mallorca, que já abordou o Sporting para perceber o que é que será preciso para levar o guarda-redes de 22 anos. Sabemos que o Luís Maximiano no ano passado foi suplente de Aden, e para a próxima temporada, em princípio, será algo semelhante. Vamos ver se o Sporting quer manter o guarda-redes ou se prefere já realizar um encaixe financeiro. O guarda-redes tem contrato até 2025 e uma cláusula de 45 milhões. Ora, Ivanildo Fernandes é uma situação um bocadinho diferente. No ano passado não esteve no plantel leonino, esteve emprestado. É um jogador que esteve no futebol espanhol e no Almeria, tem apenas mais um ano de contrato, e aparece agora aqui algumas propostas, nomeadamente o Sassuolo, também o Dinamo de Kiev, interessados no defesa central de 25 anos. O Sporting terá neste verão uma das últimas oportunidades para fazer algum encaixe financeiro com o Ivanildo Fernandes. O Almeria já terá apresentado uma proposta de 1 milhão de euros, um valor que o Sporting considera curto, pelo menos para já. Ainda no futebol português, dizer que Rui Borges vai continuar ao serviço da Académica de Coimbra. A equipa de Coimbra voltou a não conseguir a subida, mas esteve na luta até praticamente à última jornada. Rui Borges, que tinha chegado
a Coimbra, depois de uma passagem pelo Académico Viseu, vai continuar mais uma temporada. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. Saltando agora lá para fora, vamos ter de falar de Bruno Lage, isto porque o antigo treinador do Benfica foi então oficializado como novo treinador do Wolverhampton. O treinador português é então o sucessor de Nuno Espírito Santo, regressa ao futebol britânico, onde já tinha trabalhado com Carlos Carvalhal no Sheffield Wednesday e no Swansea. O técnico de 45 anos estava sem treinar desde 2020, desde a reta final da época... Desde a reta final dessa época, depois de ter então, desde a época 19-20, assim é que estava-me aqui a faltar a época, mas está sem treinar desde essa altura, a altura em que foi despedido do Benfica. Portanto, Bruno Lage é então treinador do Wolverhampton. Não tem, como sabemos, uma forte armada portuguesa. Quem não vai treinar, pelo menos para já na Premier League, falámos disso ontem aqui, foi... é o Nuno Espírito Santo, que depois de estar praticamente fechado no Crystal Palace, parece que o negócio caiu. Falamos de algumas exigências de última hora feitas pelo treinador, que fizeram com que o Crystal Palace, 14º classificado da última Premier League, não quisesse fechar então o negócio, e Nuno Espírito Santo continua sem clube. Não temos grandes dúvidas de que irá com certeza arranjar aí clube num futuro muito próximo, até porque o trabalho que fez no Wolverhampton ninguém o esquece com certeza. No que diz respeito a jogadores, vamos aqui a duas informações, uma delas de um jogador bem conhecido do futebol português, mas vamos começar com Hakimi, isto porque sai a informação de Fabrizio Romano que Hakimi, o lateral do Inter, não vai continuar no Inter, em princípio, mas que já não, o Paris Saint-Germain já não está sozinho na corrida por este jogador marroquino. Segundo o mesmo jornalista, é o Chelsea quem entra aqui na corrida por Hakimi, um jogador que esteve em grande evidência na última temporada, 45 jogos, 7 golos para um jogador que joga como lateral, é extremamente interessante, é um jogador capaz de fazer todo o flanco, e aos 22 anos é um dos grandes nomes que está aí no mercado. Pertenceu aos quadros do Real Madrid, aliás fez a formação no Real Madrid, esteve 2 anos no Dortmund, onde especialmente na época 19-20 explodiu. O Real Madrid não quis ficar com ele, o Inter consegue esta contratação e agora poderá aqui estar à beira de o vender. Fala-se aqui num valor a rondar os 60 milhões de euros de propostas iniciais. Vamos ver, o Inter, como sabemos, está a atravessar uma grave crise financeira, quererá esticar ao máximo o preço, fala-se até aqui num valor de 80 milhões como objetivo. Vamos ver se Chelsea ou Paris Saint-Germain chegam a esse valor. Depois, temos então que falar de Aboubakar. Vincent Aboubakar deixou o Besiktas e é reforço do Al Nassr. Ora, o antigo jogador do Futebol Clube do Porto deixa então o clube turco, onde esteve nas últimas temporadas, onde esteve aliás na última temporada, já lá tinha estado por empréstimo, 16 golos em 29 jogos, portanto interessante esta época de Aboubakar, que como sabemos deixou o Futebol Clube do Porto na altura, até algumas questões físicas se levantaram. O que é certo é que o Aboubakar em final de contrato se ruma então para o futebol do Al Nassr da Arábia Saudita, uma equipa que já tem Talisca, já teve, por exemplo, Rui Vitória como treinador, neste momento é Mano Menezes, e portanto Aboubakar ruma então ao futebol da Arábia Saudita para ter mais um caminho na sua carreira. Ele que já tem ainda 29 anos, portanto ainda tem bastante para dar ao futebol português. Chegou agora a altura de falar do jogador que eu quero que volte aliás, este nunca jogou, mas é um jogador que eu gostava de ver no futebol português, e tendo em conta o tipo de carreira que ele está a ter, acho que não é impossível. Eu gostava de ver o Mazu de volta ao futebol português. Regressar, para mim era os Paulos. Não sai cruzamento, de Adorava voltar a ver o Roberto a jogar em Portugal. O Roberto a tremer por todos os lados, partiu o Grial, bateu, defendeu, Roberto! Ora, falamos de Mário Balotelli. Ora bem, pode parecer pouco real Balotelli estar no futebol português, mas convém dizer que ele neste momento joga no Monza,
uma equipa de escalões inferiores, da Série B do futebol italiano. Pelos vistos, agora está a ser seduzido por um recém-promovido na Turquia. Portanto, mais um jogador que... mais um clube, aliás, que não é propriamente um grande clube. Falamos do Adana Demirspor. Ainda não foi. E tendo em conta que Balotelli é um jogador livre, por que não um clube do futebol português? E eu volto a dar o toque ao Vitória de Guimarães, juntar com Ricardo Quaresma e Balotelli, eles que já estiveram juntos no Inter, portanto poderia ser extremamente interessante. Fica então aqui o desafio, ter então Mário Balotelli, que tem a carreira que todos lhe conhecemos, com passagens por diversos clubes e episódios também nesses diversos clubes, e eu adorava vê-lo aqui em Guimarães. Tem 30 anos, portanto está na flor da idade para se apostar no relançamento de Mário Balotelli. Está então tudo isto no que diz respeito a mercado. Volto a lembrar que estamos agora também no YouTube em versão vídeo. No que diz respeito a podcast, voltaremos amanhã. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.